A fibromialgia, conceito, é uma síndrome dolorosa, então começa com muita dor, aonde? No músculo e esqueleto. Então ela é músculo esquelética e uma característica fundamental dela é uma doença crônica. É uma dor músculo-esquelética que incapacita as pessoas de forma crônica. Leva aí 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos com dor sem saber o que a pessoa realmente tem. Não é inflamatória, ela é caracterizada pela presença de uma dor difusa. Às vezes você pergunta para a pessoa, fala assim, aonde que é a dor? A pessoa não sabe localizar. Uma coisa é você perguntar, eu estou com dor no punho, e você sabe localizar que a dor está aqui na região do punho. Se for fibromialgia, ela vai sentir uma dor difusa, ela não sabe localizar, ela não tem um senso de localização da dor, é uma dor abrangente, né? Que ela acha que ora é a mão que está doendo, ora é o antebraço que está doendo. Pode ter uma sensibilidade exacerbada, não é todo mundo que tem essa sensibilidade, mas geralmente aparece nas mulheres com fibromialgia uma sensibilidade exacerbada. A palpação de determinados sítios denominados pontos dolorosos, que aqui na fibromialgia esses pontos dolorosos têm nome específico de tender point. A maioria dos pacientes apresenta também fadiga crônica e distúrbio do sono. O distúrbio do sono é praticamente assim, quase que faz parte do processo diagnóstico da fibromialgia. Uma pessoa, pensa aqui comigo, uma pessoa que tem dor crônica generalizada pelo corpo humano, pelo corpo todo, não sabe localizar, não tem um remédio que passe, não tem distúrbio do sono, às vezes a pessoa fica a noite toda acordada com aquela dor. Você acha que uma pessoa dessa vai ter bom humor? Então o humor dela também vai estar alterado, com certeza, porque ninguém vai ser feliz com uma fibromialgia, né? Epidemiologia. A fibromialgia tem uma distribuição, é uma doença mais frequente das síndromes reumáticas, afeta 1 a 2% da população em geral, afeta de 8 a 9 mulheres para cada um homem. É muito grande a proporção, né, a desproporção entre homem e mulher é muito grande. O diagnóstico geralmente ocorre entre os 35 e 50 anos. Praticamente 5% das consultas de ambulatório de clínica médica, 20% das consultas de ambulatório de reumatologia. Então, as mulheres que chegam lá, se você tem um médico reumatologista hoje, você vai ter no universo de atendimento dele, vamos supor que ele tenha 100 clientes, dos 100 clientes dele, 20% vai ser de fibromialgia. Como que a gente chega no diagnóstico dessa doença? Pelo critério do Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico puramente clínico, pela história do paciente. Começa com uma história de dor difusa por 3 meses ou mais. À direita, à esquerda, acima e abaixo da cintura, em qualquer segmento, não tem uma preferência. O segundo critério importante para o diagnóstico da fibromialgia é dor em 11 ou mais pontos dolorosos dos 18 existentes. Então nós temos 9 pares, são 18 pares ao todo. A palpação, como que é feita essa palpação? Essa palpação é feita com o polegar, com o digital polegar, e ela é feita com mais ou menos uma pressão de mais ou menos de 4 kg força. Professor, me fala, pelo amor de Deus, como que eu sei que eu estou colocando 4 kg de força na ponta do meu dedo? Pessoal, você aperta o polegar e na hora que a ponta do polegar, a base da unha ficar toda branca, não sei se vai dar para vocês verem, ficar toda branca, aqui eu tenho 4 kg força de pressão. Se vocês quiserem treinar em casa ou quiserem treinar em algum lugar, quando vê uma balança, coloca o dedo e faz uma força até chegar a 4 quilos. Aí você vai ter uma noção
da sua força, da pressão que o seu dedo tem que ter para dar 4 kg de força, ok? Fibromialgia. Então, quais são esses 18 pontos ou 9 pares que a gente fala normalmente? Vamos lá, vamos ver um por um. Aqui nós vamos ver mais detalhadamente o ECOM, o espaço da segunda costela, bordo do trapézio superior, coxinha de pouso do joelho no bordo medial, glúteo máximo, base do occipital, trapézio superior e a base do supraespinal, pega aqui mais para dentro aqui romboide, tá? E 2 centímetros abaixo do cotovelo. Trocânter. Quadro clínico. O que acontece com o paciente? O paciente ele vai se queixar de dor difusa, referida nos ossos, articulações, músculos, tendões. Então, gente, dói tudo. E ela não sabe o que é que dói. Na ausência de queixa de uma dor difusa, uma dor espontânea, não pode ser feito diagnóstico de fibromialgia. Isso aqui é extremamente importante. Associado a essa queixa de dor difusa, nós temos um distúrbio do sono, apresentada em 80% dos casos. Histórias, né, de apneia durante o sono é importante, apneia, ronco, né, as pessoas que têm esse tipo de sono. Às vezes a pessoa pode apresentar aquele sono de pernas inquietas, a pessoa vira para um lado, vira para o outro, mexe demais durante a noite e pessoa inquieta. Insônia inicial. O que é isso? Às vezes a pessoa deita no travesseiro, a mente começa a funcionar, você começa a pensar em um monte de coisa, pensar no problema, pensar não sei o que lá, pensar, e a pessoa demora o sono chegar. Então, essa insônia inicial, ela é importante. A maioria, 80% das pacientes, ela apresenta reclamam de fadiga, relatam alterações de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade e tristeza. Sintomas, né, de síndromes disfuncionais, acometendo outros órgãos. Então, a fibromialgia, ela pode estar associada também a outros órgãos ou outras partes sistêmicas. Por exemplo, a pessoa pode ter uma cefaleia tensional, a pessoa pode ter uma enxaqueca, a pessoa pode ter síndrome do colo irritável, quem já teve sabe que é uma coisa horrível, tensão pré-menstrual ou cólicas menstruais. A maioria dos pacientes com fibromialgia procuram diversos médicos antes do diagnóstico. São submetidas, essas pessoas, elas são submetidas a múltiplos tipos de exame e recebem diversos rótulos e de diagnóstico. Etiologia da doença, como é que acontece? Geralmente pode estar associado por um problema, né, familiar, pode ser qualquer problema familiar, tá? Às vezes tem um traço de personalidade perfeccionista, detalhista, então as pessoas muito perfeccionistas, detalhistas, pode ser um traço para desencadear a doença. E às vezes a fibromialgia está dependendo apenas de um gatilho, que pode ser um estresse emocional, do jeito que eu estava falando para vocês agora mesmo, às vezes um processo infeccioso, às vezes um trauma específico, às vezes um trauma repetitivo, doenças endócrinas, né? Algumas doenças endócrinas, por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Na etiologia, então às vezes você tem um estresse psicológico, ou você pode ter um estresse infeccioso, um estresse repetitivo físico. Às vezes você pode ser um pintor, né, e ter um estresse físico, né, da profissão. Fisioterapeuta, estresse físico da profissão de atender paciente, por exemplo, principalmente quem faz drenagem linfática, que é muito movimento repetitivo, muito estresse imunológico. Então, às vezes, as pessoas vão passeando por aqui, né, por esse sistema, com uma ou duas ou mais desse sistema, às vezes junta com uma predisposição genética, e às vezes a pessoa acaba tendo uma percepção alterada da dor, e essa percepção alterada da dor acontece via cerebral, que nós vamos ver
daqui a pouco. O que se sabe é que existem os fatores de modulação central, então há uma alteração do mecanismo central de controle da dor. Então, essa percepção central da dor, ela diminui, né? Diminui muito o limiar e a pessoa acaba sentindo dor o tempo todo. E ela é secundária, né? Por ser secundária, a disfunção dos neurotransmissores. Então, vamos lá. Existem duas hipóteses, né? Uma deficiência de neurotransmissores inibitórios. Eu começo a produzir um monte de neurotransmissor inibitório em nível espinhais ou sacroespinhais, serotonina, encefalina, norepinefrina, entre outros. Então, vários neurotransmissores, eles começam a ser produzidos e liberados, esses neurotransmissores inibitórios. Com a serotonina diminuída, o que acontece? Eu posso ter também uma hiperatividade dos neurotransmissores, é uma outra linha, excitatórios, né? Então, eu tenho a queda dos neurotransmissores, aqueles neurotransmissores inibitórios, eles vão estar diminuídos. Se ele está diminuído, ele pode provocar, a dor pode acontecer porque o neurotransmissor responsável pelaquela acoplação ali do neurônio, ele não está acontecendo. Então, a minha sensibilidade da dor vai acontecer maior. Fatores de modulação central. No fluxo sanguíneo cerebral, então, diminuição do fluxo sanguíneo nível do tálamo, núcleo caudado e regiões pré-frontais. A serotonina, ela provoca vasodilatação nível cerebral, que é bom, né? E a substância P, ela é vasoconstrictora. Menos sangue chegando, menos transmissão, menos difusão acontecendo. Então, diminuindo a serotonina, eu aumento a substância P por consequência, no córtex e na medula, e aumenta a sensação dolorosa no corpo inteiro. Tratamento. Como que a gente chega no processo de tratamento? A educação e a informação do paciente é uma coisa fundamental e importantíssima para esse paciente. Então, o que a gente pode fazer por ele? Informar e educar esse paciente. A terapia medicamentosa, quando ela é colocada, ela é uma medicação específica para um determinado sintoma, é mais para amenizar um sintoma exacerbado que a pessoa esteja sentindo do que outra coisa. Eu estou com enxaqueca, dá um remédio para enxaqueca. Então, a terapia, ela basicamente é uma terapia não medicamentosa. Então, o que a pessoa tem que fazer? Atividade física, a acupuntura, a eletroacupuntura tem um grande resultado. Tratamentos cognitivos, comportamental com psicólogo, suporte psicológico e psiquiatra é importante nesse sentido. Então, aqui eu já falo para vocês, o tratamento da paciente, ele é um tratamento multiprofissional. Então, obrigatoriamente, eu dependo de um tratamento médico, dependo de um tratamento fisioterapêutico, dependo de um tratamento psicólogo, psiquiatra, educador físico. Então, eu preciso de todo mundo pensando em prol dessa paciente. Agora me responde, por favor, onde é um sistema público que nós conhecemos que ele tem acesso a todos esses sistemas ao mesmo tempo? O paciente deve ter participação ativa no seu tratamento. Como? O paciente ele tem que fazer atividade física, é obrigatório, porque a atividade física ele aumenta o nível de serotonina. Só que essa atividade física vai aumentar o nível de serotonina daqui 3 meses, com 2, 3 meses de prática de atividade física. Agora, me explica, por favor, como que eu vou convencer uma paciente que sente dor generalizada a pelo menos 3 vezes por semana, com duração mínima de 1 hora, que é o exercício aeróbico, né? Eu tenho que fazer com que essa pessoa faça alguma atividade aeróbica, pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser hidroginástica, durante 3 meses, para começar a produzir serotonina, para começar a apresentar melhora. Nesses 3 meses ela vai, o pico de dor lá em cima, a pessoa acaba desistindo. Então, por isso que o tratamento multiprofissional, porque aí entra o médico,
com vários inibidores, né, de dor para essa paciente. Entra o psicológico, porque ela tem que entender que é importante para ela continuar a atividade física. O fisioterapeuta vai entrar ali promovendo uma série, né, de mobilização articular, de liberação miofascial, fazendo um monte de paliativo ali para controlar a dor dessa paciente, para ela se sentir melhor, e o educador físico aumentando a serotonina dela lá em cima, tá bom? Pontos chaves. O diagnóstico, ele é fundamental, o diagnóstico rápido, e o diagnóstico ele é clínico, nós já vimos isso. Boa relação médico-paciente, educação e informação acima de tudo, nós falamos sobre isso. Oferecer várias opções de tratamento, às vezes o médico fala assim, você tem que fazer isso, tá? Mas tem alguma segunda opção, às vezes a pessoa não consegue caminhar, junto com a fibromialgia, ela tem uma hérnia de disco, ela não consegue caminhar, não consegue correr, eu tenho que pensar em outra forma de exercício aeróbico, tá? Compreende assim, entendeu? Então a gente tem que ofertar várias opções, até mesmo para poder a paciente diversificar, para ela aceitar o processo. Hoje eu vou correr, amanhã eu vou fazer uma hidroginástica, outro dia eu vou fazer outra coisa, para ela também poder associar isso tudo. Junto com o paciente, traçar metas realistas. Não adianta eu falar para o paciente, olha, faz isso. O que é fazer isso? Eu viro para a minha paciente e falo assim, olha, a partir de hoje, você, segunda, quarta e sexta, você vai andar 1 hora. Não adianta, ela não vai andar 1 hora. Traça a meta realista, fala assim, ó, é possível, nessa primeira semana, na segunda, quarta e sexta, você caminhar meia hora? Começa meia hora, que seja 20 minutos. Entendeu? Começa 20 minutos, na outra semana passa para 40, na outra semana passa para 1 hora, entendeu? Não adianta ser aquele tratamento a ferro e fogo, entendeu? Porque a paciente não vai aguentar, tá bom? E autossuficiência, né? A pessoa conhecer aquilo que é o processo da doença, conhecer, ela vai te ajudar muito. Se a gente compreender melhor o que é fibromialgia, se a gente compreendeu quais são as condições clínicas associadas a essa doença, qual é o tipo de abordagem que eu tenho que fazer com esses pacientes, será mais fácil eu colocar um plano terapêutico, e esse plano terapêutico será mais eficiente se essa paciente aceitar todo esse processo. No tratamento fisioterapêutico, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um programa de atividade física com ela, entendeu? Programa de atividade de exercícios físicos, mas associativos, então muito proprioceptivo. Eu posso fazer no ginásio, eu posso fazer um roteiro, né, que envolve bastão, que envolve bambolê, caminhadas, entendeu? Eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso fazer exercício aeróbico com essa paciente, caminhada, bicicleta, utiliza exercícios aeróbicos com as mãos, não necessariamente eu tenho que fazer com as pernas, eu posso fazer. Tem alguns equipamentos que fazem pedalo, né, com o braço. Aqui puxando sardinha para o meu lado, né? Hidroterapia, pessoal, hidroterapia é fundamental para esses pacientes de fibromialgia. Não tem outra coisa melhor, tá? Principalmente no início do tratamento. A água quentinha é tudo de bom para o paciente, mas ele ainda tem que fazer o exercício aeróbico, tá? Com isso, eu melhoro o condicionamento físico desse paciente. Exercícios de alongamento muscular, bastante alongamento, bastante liberação miofascial. Estimulação elétrica, eu posso utilizar TENS, eu posso usar FACE, eu posso usar corrente russa, corrente alce para poder melhorar esse músculo, tá? Relaxamento por biofeedback, RPG, pilates, importantíssimo. A acupuntura também ajuda demais
nesses pacientes com fibromialgia, tá, pessoal? Então a gente pode fazer muita coisa. O mais importante é que essa pessoa ela faça por 3 vezes na semana exercícios aeróbicos, no mínimo 3 vezes por semana, com duração em média de 1 hora, por 6 a 24 semanas, que vai dar mais ou menos 3 meses para poder ela começar a sentir a diferença na serotonina. Tá bom? Exercícios de baixa intensidade, não precisa ser exercícios de alta intensidade. Exercício de baixa intensidade já é o suficiente para poder melhorar. Alongamentos. Os alongamentos têm o objetivo de relaxar, aumentar a flexibilidade dos músculos, então o alongamento, liberação miofascial é de extrema importância. Eu ganho um processo educativo se eu educar a minha paciente para ela entender o que ela tem, o que ela precisa, eu ganho demais em relação aos processos de tratamento. Ela tem que entender isso. O sono. Os estudos científicos demonstram que 90% das pessoas têm problema de sono na fibromialgia, nós já vimos isso lá atrás, e é importante estar atento a esse processo do sono. Ansiedade e estresse, com isso, se ele pelo menos conseguir dormir bem, com certeza a ansiedade e o estresse ele vai diminuir também bastante. E não é raro, gente, essa condição aqui, ó, pessoas com fibromialgia, elas apresentarem depressão. E quando chega nesse estágio de depressão, é muito mais difícil tirar a pessoa desse estado de depressão para ela poder fazer uma atividade física, tirar essa pessoa do estado de depressão para ela poder entender do processo de doença dela. Então, às vezes, quando está aqui na depressão, ela já se entrega ao problema da doença. Então, é muito mais difícil. A gente vai começar a concluir, né? Apesar de se desconhecer a causa apesar de se desconhecer a causa da doença, a gente não conhece a causa ainda. Pode ser, nós vimos lá atrás, diversos fatores. Não existe um tratamento específico, né? Um tratamento ele é multidisciplinar, ele pode ocorrer para diversas esferas. É possível aliviar a dor dessa paciente, é possível manter ou restabelecer o equilíbrio psicológico, mental desse paciente, o equilíbrio emocional, melhorar a qualidade de sono desse paciente, melhorar a diminuição da dor, diminuir o cansaço, diminuir os problemas associados. É possível diminuir isso tudo. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, antes de classificar, de rotular uma paciente como chata, como uma paciente histérica, como uma paciente, senta, ouve ela, ouve os problemas, ouve a situação. A pessoa está ali na sua frente, ela é um ser humano e merece toda a sua atenção possível. Aqui, o problema é um pouquinho mais profundo, né? E a gente tenta entender aí o problema do outro e tenta dar no máximo carinho para o outro, que é o que ele mais precisa, é ser ouvido, é ser entendido nessa fase tão importante da vida dele, que é esse processo da doença da fibromialgia. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês hoje.